Olá, amigos. Olá, Márcia, tudo bem? Aqui Tudo tranquilo. tudo bem, né? Aqui estamos nós para dar início ao nosso estudo que está ficando bem interessante, e nós aqui contando com os amigos que, como sempre, estão nos dando aquele apoio. Mas antes a gente podia fazer aquele resuminho de sempre, né? Você Isso fala. aí. Então, amigos, né? Que bom que estamos aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Então, nós vamos continuar o estudo do livro Missionários da Luz, não é? De André Luiz, pelo Chico Xavier, e nós estamos estudando o capítulo 2, que é sobre a epífise, que é a glândula pineal. Então, nós dividimos esse capítulo em 3 partes, porque ele é um capítulo mais denso. Aliás, vários capítulos desse livro são densos, né? Mas, Uhum. então, para que a gente possa levar isso de uma forma mais tranquila, dividimos em 3. E na primeira parte que nós vimos, André Luiz está aprofundando esse estudo da glândula pineal, observando a glândula pineal do médium em atividade, que ele estava tendo uma comunicação. Então, a gente viu que essa é uma glândula que fica lá no meio do nosso cérebro, e que ela fica meio adormecida durante a infância, mas ela é mais uma reguladora das funções sexuais, que antigamente a gente depois pensava que ela diminuía e não tinha mais função nenhuma. E agora se vê que ela tem funções muito importantes, mas ainda estamos longe de descobrir a ciência, né, todas as funções da glândula pineal. Então, a gente sabe que ela é desperta na época da puberdade, por volta dos 14 anos, e que faz com que a gente lembre, tenha reconexões com aquilo que de sensações e questões de nossas vidas anteriores, né? Fazendo assim com que o homem consiga, né, a partir da puberdade, vir à tona algumas sensações, alguns impulsos daquilo que ele já viveu. E ela, a gente viu que ela comanda uma série de outras glândulas, inclusive as glândulas sexuais. Então, nós vamos continuar esse estudo, que é Alexandre, detalhando para André Luiz toda a função dessa glândula, tanto na parte física, quanto na parte de espiritual, emocional, a função dessa glândula. Então, vamos lá, Uhum. vamos ver agora a parte 2 e a Thelma vai ler para a gente. Vamos lá, então. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, Alexandre, né? Ele está explicando, conforme a Márcia está falando, ele está explicando para o André Luiz. A glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endocrínico, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos no campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar. Ela comanda as forças subsequentes sob a determinação direta da vontade. Então, as redes nervosas aí constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos. É como se fosse uma comunicação, né, Márcia? Celulares. E sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Então, Márcia, a gente tem muito material aí, né, para a gente conversar. Vamos tentar conversar um pouquinho com os nossos E, companheiros, né, para e explicar esses itens. só tem, quer dizer, que ficou um errinho aí, que é o sistema endócrino. A gente escreveu errado aí, né? Tá, na hora de escrever saiu endocrínico, mas é o sistema endócrino, né? Enfim, mas então seguimos, né?
Segregando Uhum. delicadas energias psíquicas, né, Thelma? E aí ele fala que Isso. ela tem ascendência, quer dizer, ela tem poder em Poder sobre todo o as nosso outras, todo sistema o sistema. endócrino. A gente já Uhum. falou isso na parte um, né? Ela comanda vários sistemas do nosso corpo. Os médicos dizem que ela é ligada a uma série de sistemas, sistema nervoso central e É. várias outras O questões, né? sistema, é nervoso e atuando nos hormônios, nas substâncias importantes ali para o cérebro, né? Ela tem um domínio, né? De certa É. forma. E essa, quando ele fala que é ligada à mente, através dos princípios eletromagnéticos do campo, nosso campo vital, que a ciência comum até hoje não pode identificar. E isso em Uhum. 45, mas mesmo hoje, Ainda estão em estudos. com todos os estudos que já se fazem, que parece que tem mais de 25 mil artigos Uhum. sobre estudos na pineal, mesmo assim, até hoje, a gente ainda não tem as informações que tem no livro de André Luiz sobre a glândula pineal. É. Esses fios telegráficos que ele está falando aí são os nossos neurônios, né? E você colocou no trabalho que nós fizemos no passado, no capítulo passado, um exemplo, né, de uma que você coloca tipo uma fábrica, né, que funciona ali. Isso, É bem interessante repetir esse exemplo aí, né, nesse comando atuando dos departamentos, né, que ele fala aí armazéns autônomos, né, dos órgãos, suprindo. Então é uma atividade constante, como se fosse vários equipamentos ligados, né, fazendo cada exatamente. um no seu tempo aquelas etapas, muito, muito interessante, né? É engraçado. E nós vimos um estudo que nós tínhamos uma imagem que nós não conseguimos, que vendo a ligação da glândula pineal, gente, ela permeia dos órgãos Uhum. físicos, dos nossos sistemas nervosos, simpático, parasimpático, ela é ligada a tudo. É impressionante mesmo, né? E os animais também têm, né? Como ela tem toda essa conexão esses princípios eletromagnéticos, é por isso que os animais, quando eles também têm pineal, os pássaros, principalmente quando eles têm que passar para aquela fase de migração, como é que eles sabem para Uhum. onde eles têm que ir? É a pineal que comanda, porque eles conseguem captar o norte magnético do nosso planeta Terra e eles sabem para onde eles têm que ir para fazer as suas procriações, passar determinadas épocas do ano. Então, se ela É. tem essas questões, já todo esse poder nas aves, nos animais, imagina em nós, né? Eu estava escutando o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um neurocientista e um grande pesquisador também da glândula pineal, e ele estava falando isso, que em nós, nos animais, serve para ver essa questão da localização, porque ela é uma glândula que também nos dá a noção de tempo, Uhum. tempo e espaço. Não esse tempo contado de relógio, né? Mas essa noção de tempo e espaço. E ele falou que ele percebe que essa glândula é a glândula que a gente se desenvolva nas questões que também nós já falamos, das relações, das nossas conexões até aqui, porque as nossas conexões magnéticas com os outros, que a gente tem os nossos campos magnéticos, e com a espiritualidade também. Então, temos muito ainda a descobrir sobre essa glândula. De uma maneira simples para a gente entender, né, que ela atua nas questões mais importantes e nas questões de todo dia, né? Por exemplo, a gente acorda, a gente dorme, acorda naquele momento de que amanhece o dia devido à pineal. A gente adormece porque vê que é noite, né? E o doutor Exatamente. Sérgio, numa dessas palestras dele, ele fala que até o cego, né, percebe esse dia e noite devido à glândula pineal, a não ser que seja um cego com bloqueio nessas estruturas, né? Mas um Uhum. cego, ele consegue determinar o dia e a noite devido à pineal. É. E é interessante, queridos, que nós também vimos muito a fala de Emmanuel, tem um livro importantíssimo para esse estudo, que não é diretamente da pineal, mas é um livro que fala muito das questões sexuais, que é o livro Vida e Sexo, de Emmanuel.
Então, tem vários trechos lá que tem tudo a ver com o estudo que nós estamos fazendo hoje. Então, aqui, olha, Alexandre fala que na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua Uhum. posição na experiência sexual é básica e absoluta, né? De modo geral, todos nós, agora, ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças, né? Transformando num imã relaxado entre sensações inferiores de natureza animal. E Emmanuel fala isso para a gente, né? Que desde que nós éramos seres primitivos, situados nos degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoraram voluntariamente nos níveis brutos, essa descarga de semelhante energia se opera, às vezes, até de forma inconscientemente, né? Inconsideradamente. E aí isso nos Uhum. custa resultados angustiosos, né? Porque a gente faz mau uso dessas energias, né? É. Isso porque, como nós já falamos, né, nós somos espíritos imperfeitos, espíritos em construção, né, estamos descobrindo agora as nossas potências da alma. Então, acontece mesmo porque nós estamos nesse caminho de aprendizado, né? Mas é por isso que acontecem as quedas, né? As nossas quedas morais, nossos conflitos com resquícios em outras encarnações. E a gente, às vezes, numa existência, nós vamos caminhando, né, com essas dificuldades. E, de certa forma, Márcia, até desperdiçando, né, essas forças criadoras em busca daquilo que nós achamos que seja o prazer, né, através das nossas emoções, às vezes desequilibradas, confundindo muitas vezes amor com prazer, sentimento com sexo com sentimento, e aí nós vamos, né, nesse aprendizado, né, errando, aprendendo, conhecendo, por isso que é importante esse conhecimento, né? Esse livro vem despertar em nós esse desejo de nós entendermos que potência é essa que Deus nos dotou, né? E que nós nem sequer sabíamos, né? Porque André Luiz vem desvendar tudo isso para nós agora, né? Exatamente. É isso, são energias muito sagradas, que temos que dar o uso sagrado a ela, não é? Isso. Vamos nós. Então ele diz, né, quantas existências temos despendido na canalização de nossas potências espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista, né? Essa coisa que a gente estava falando ainda agora, nós nas nossas quedas, nos nossos equívocos e lamentavelmente divorciados, né, da lei do uso, né, sem saber utilizar, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro, diz o Alexandre para o André Luiz, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e reflexões, do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras, mas que não é assim, né? Ainda não é assim, não é? Exatamente. Porque ele fala aqui, né, Emmanuel até diz para a gente que a gente, às vezes, em matéria de afetividade, né, ao longo dos séculos, como ele vai também falando assim, às vezes Uhum, nós disparamos na direção do narcisismo, da volúpia do uhum, prazer estéril, aí a gente é, espezinha sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e até de criminalidade, Emmanuel coloca para a é. gente aqui, depois de prendê-las a nós mesmos com um vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderada. E tem uma frase dele aqui que me deixou bem, né? Se nós não queremos ser, para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo.
Então, ele está falando aqui, né? Porque, olha, aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e reflexões. Uhum. Nós vamos colocar isso para nós mesmos, fazer o mal para o outro, estamos fazendo para nós mesmos. Então, assim, a gente olhar essa energia, essa fonte criadora, com muita responsabilidade. Então, a gente tem que usar essa energia com discernimento, responsabilidade, para que isso possa, né, com valores morais, né, nos engrandecer também moralmente, né, e engrandecer o outro também, né? É. A gente vê, Márcia, hoje esse tema é muito atual, né? Hoje nós sabemos dos muitos crimes passionais que acontecem, dos desvarios, né? Quando a pessoa se sente enganada, se sente traída, né? Então acontece mesmo crimes muito graves, né? Todo crime é grave, mas alguns em dimensão muito, muito grave e que a lei vai reajustar um dia, né, com esses que infringiram, né? Então é muito delicada essa nossa compreensão para que nós possamos dar passos seguros hoje. E como você estava falando aí, eu estava aqui me lembrando, a melhor maneira de nós estarmos nos nutrindo para não agirmos assim é agirmos como aquele mandamento de Jesus, né? Não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que nos faça. Porque quando Exatamente. não é, porque quando nós seguimos por esse roteiro, nós temos assim 90% de chance de acertarmos, né? Então, a gente ter sempre esse cuidado com o outro, né? E ter para que a gente não seja o causador, né, do Uhum. mal do outro, porque eu vou sempre aqui que eu estou com o livrinho Vida e Sexo aqui na mão e algumas questões quando ele fala aqui. Ele diz até assim, por exemplo, quando a gente prejudica o outro e esse parceiro prejudicado, se ele não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, ele pode entrar em pânico, sem que ele possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. E como ele já falou aqui, como a Thelma estava se referindo, às vezes nós, por essas ações, a gente acaba levando o outro a atitudes assim totalmente impensáveis dele fazer, né, dele executar. Então, a nossa responsabilidade no uso dessas questões da sexualidade são imensas, né, imensas. O respeito ao outro, né? A questão de nós termos um companheiro de cada vez, né? Não agredirmos o sentimento do outro, isso tudo infringe nessa questão. E nesse caso aí, quando nós estamos com essas emoções viciadas, né? Quando nós estamos assim tumultuados, né? Nós temos muita possibilidade de agir com o desregramento, com a falta de cuidado, né? Isso é muito interessante. E ele vem nos chamando a atenção justamente para essas situações, que ele pergunta aí, né? Quantas existências, né? Nós temos despendido, ou seja, temos desperdiçado essa potência maior nas situações ligadas ao prazer materialista, né? Ao prazer da carne, daquelas situações que vão magoar a nós mesmos, primeiramente, e ao outro também, né? E deixando claro aqui, gente, né, que nós não estamos falando que ninguém aqui tem que ser celibatário, não, né, não, Não. não é nada disso. Nós estamos falando de um uso consciente, saudável, não promíscuo, das nossas Uhum. energias sexuais, que são tão importantes para a nossa vida como um todo. É disso que nós estamos falando. Conhecer essa potência e agir com responsabilidade, fazendo jus, né, ao que Deus Exato. nos Nos oferece. oferece. Isso. Então vamos para o próximo, né? Então ele diz: a perversão no nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas.
A vontade desequilibrada desregula o foco das nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva, não representam meros preceitos da afeição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma. Continua aí. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio, não é? Então, aqui a gente vê que a perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, quando ele diz aqui encarregado da execução desses desejos, porque quando a gente tem esses desejos que são desejos infantis, desejos já contaminados com as nossas viciações do passado, se a gente continua a dar guarita, a dar caminhos para esses desejos inconscientes e conscientes que nós estamos aqui para poder aprender, para não seguir adiante nesses caminhos, nós vamos nos machucar e machucar o outro. E tudo depende da nossa vontade. Então, ele fala aqui, olha, que a nossa vontade desequilibrada desregula o foco das nossas possibilidades criadoras. Porque a gente já viu que a glândula pineal, toda a ação dela é muito ligada à nossa vontade. Mas se essa nossa vontade está desequilibrada para esses desejos loucos que vêm em nossas mentes, nós vamos desequilibrar todo o nosso ser, além dos malefícios que a gente causa ao outro. Então, quando ele diz aqui que nós temos que ter renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva, não é só preceitos religiosos, ele fala que são questões científicas que nós estamos descobrindo agora, porque, na verdade, nós estamos desequilibrando todo o nosso ser. E olha que interessante quando ele fala aqui no final, centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Os centros vitais são os nossos centros de força, que nós temos vários. André Luiz, em seus livros, fala dos 7 principais, que são chamados também os nossos chakras. São os centros de energia que estão ligados ao nosso corpo, ao nosso perispírito, ao nosso duplo etérico, e que eles movimentam a energia tanto do nosso corpo espiritual como do nosso corpo físico, que nos traz essas energias. E quando nós lesamos esses centros, principalmente o centro sexual, ele vai interferir em todos os outros centros e vai causar esse desequilíbrio em todo, quando ele fala aqui na nossa alma, no nosso espírito, porque nós vamos estar desequilibrados. Então, essa importância. E aí, Emmanuel fala para a gente que sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então, ele quer responsabilidade e discernimento, né? Então, é isso. Você quer falar um pouquinho? Isso mesmo. Peço desculpa, mas é isso, a gente tem que ter muita atenção. Quando ele chamou minha atenção essa questão da vontade, né? Porque quando nós estamos em desequilíbrio, a vontade também fica, né? Então, nós nos responsabilizamos por toda uma série de acontecimentos aí em relação à vontade, ao livre-arbítrio, às nossas ações, enfim. A Márcia já completou aí de forma brilhante a questão das nossas responsabilidades. E quando ele fala da renúncia, da abnegação, da continência, falando mais uma vez aí, a continência sexual, não é que o sexo seja proibido, né, Márcia? É uma questão Exatamente. De nós termos esse equilíbrio, termos esse cuidado para não gerar dor no outro e nem em nós mesmos, né?
É. E aí eu vou ler só um trechinho pequeno também, de novo, do livro Vida e Sexo, que Emmanuel fala assim: por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias Isso. genésicas, observando como, com quem e para que utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos da vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. Óbvio, né? Tudo que a gente faz na vida, não só na questão sexual, tudo está ligado à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo que dermos ao outro, no mundo afetivo, o outro também nos dará. Então, Isso. nós temos que perceber isso, que tudo é uma troca. E se nós não somos justos e responsáveis com aquilo que nós estamos fazendo com o outro, nós também vamos estar prejudicando a nós mesmos. E os nossos erros, as nossas ações vão sempre gerar consequências, né, Márcia? Boas ou más. E a lei é severa, a lei, né, a lei divina, que está dentro da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, que vem em função daquela ação que foi infringida, né, não para punir, mas para educar a criatura, né, com muita misericórdia, porque Deus é misericordioso. E essas consequências, muitas vezes, elas trazem dores profundas nas nossas almas, nas almas dos nossos companheiros, dores morais, né? Podem traduzir traumas mesmos, que vão gerar outras questões. Isso tudo gerado pela ignorância, né? De nós Exatamente. não termos atenção com essas potências, com essa bênção que Deus nos dotou para nós transitarmos na vida, né? Exatamente. Vamos Então lá? vamos lá em frente. Você vai Quer conseguir ler um ler? Tá tudo pouquinho? bem? Lê Então um vamos lá. pouquinho. Então, não adianta alcançar a morte física, isso aí continua Alexandre falando para o André Uhum. Luiz, né? Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Então, aqui, Alexandre está dizendo para a gente que, ao fim, né, na hora da morte, na hora da nossa desencarnação, não adianta a gente só dizer eu me arrependo, né, eu me arrependo de tudo que eu fiz, com palavras convencionais, se o homem não cogitou de um burilamento próprio, porque nós vamos ter que encarar essa justiça. Então, é importante, quando ele diz aqui, é certo que na hora da nossa desencarnação, ter sentimentos profundos, isso já ajuda, mas isso não vai representar tudo a nossa realização precisa, porque a gente sabe que a hora que nós temos questões a serem ajustadas, que nós cometemos determinados erros, nós vamos passar primeiro, quando a gente começa a estar no plano espiritual, ou já aqui encarnado, a reconhecer aquele erro, nos arrependermos daquilo que nós fizemos, mas nós vamos ter ainda que passar em alguma encarnação por expiar, dependendo do erro que nós tivemos, e vamos ter que reparar esse erro junto àqueles que nós causamos danos. Então, primeiro arrependimento, e não necessariamente tudo isso vai acontecer numa vida só, às vezes em mais de uma encarnação. Isso tudo além daquilo que nós podemos já fazer no plano espiritual, né, Thelma? Sim. E é importante a gente, diante de tudo isso, de todo esse conhecimento que a gente está adquirindo, né, agora, com esse estudo, nós pensarmos e valorizarmos a cada dia o nosso processo encarnatório, o planejamento, né? Todo o trabalho que nós demos aos espíritos para estarem fazendo todo esse processo, essas injunções, né, reencarnatórias necessárias ao
nosso burilamento. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, sabendo, né, que Deus é a sabedoria suprema, que ele é misericórdia, mas ele também é justo, né? Exatamente, né? E é isso, vamos. E aí, até aqui, só reforçando, o André Luiz falava que o instrutor falava em tom sublime, e que pela Uhum. primeira vez ele ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Quer dizer, sem questões de dogmas de forma erradas. Então, ele estava vendo toda essa explicação da questão da continência sexual, da responsabilidade, de tudo isso, de forma a olhar para o lado científico da razão. E é bem interessante. Thelma, se você estiver me ouvindo, a gente pode passar para o próximo. A Thelma saiu, não sei se ela está aqui, senão eu vou lendo o próximo slide. Está aqui, ó. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios, de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. E eu disse sim, respondi sobre impressão forte. Quer dizer, veio tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da sua vida como médico, veio abaixo, porque não é que veio abaixo, era muito restrito em função de tudo aquilo que estava se lhe apresentando, que Alexandre estava apresentando para ele nesse momento, não é? Ele teve uma outra visão, né? Uma visão mais ampla. Ele está começando a compreender de forma mais ampla essa responsabilidade que nós devemos ter perante os nossos órgãos, né? O nosso corpo, as nossas capacidades, porque tudo é oferecido por Deus para nós caminharmos para o bem, para nos aprimorarmos, para nos tornarmos espíritos melhores. E nós custamos a compreender isso, né? Exatamente. Então ele fala aqui, né, como é que ele entendeu a nossa responsabilidade, né, de ter um corpo aqui, de ter uma nova oportunidade de encarnar para esses aprendizados, que a gente, né, aprenda a domar essas nossas más inclinações, mais pendores e outras questões, principalmente naquilo que diz respeito a lesar ao outro, né, que a Isso gente possa mesmo. nos amar melhor e respeitar o outro. É isso mesmo. Você falou tudo. Nos amar, aprender a nos amar, porque isso faz parte do alto amor, né? Quando nós nos reconhecemos filhos de Deus, dotados de todas essas potências, né? Para o aprimoramento do espírito imortal que somos. Isso é o alto amor. Exatamente. Então, queridos, chegamos ao final da parte 2. Vamos ainda ter a parte 3, porque são tantos ensinamentos, né? Tantas sacudidas em nós, né? Então, a nossa gratidão pela companhia de vocês, que Jesus nos abençoe, que nós possamos estar juntos no nosso próximo encontro. Esperamos que vocês estejam gostando, acompanhando e que nós possamos estar aqui cheio de gratidão, de alegria, né, pelo tudo que está sendo oferecido a cada um de nós. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá.